Tudo começou com um convite que eu nunca deveria ter aceitado. Um amigo de longa data, Marcelo, me chamou para passar um fim de semana na casa de campo de sua família. Ele prometeu que seria uma oportunidade para descansar, beber algumas cervejas e reviver os velhos tempos. A casa ficava isolada, em uma pequena cidade do interior. No começo, a ideia parecia boa, uma chance de escapar do caos da cidade. Chegamos ao local no início da tarde, e a primeira coisa que percebi foi o silêncio absoluto. Não havia sinais de vida ao redor da casa, nada de vizinhos, nada de carros passando, apenas um céu cinzento e o farfalhar ocasional das árvores ao vento. A casa em si era uma construção imponente, com 2 andares e um estilo antigo, mas estava bem conservada. Parecia aconchegante à primeira vista, e pensei que aquele fim de semana seria tranquilo. Marcelo, sempre o anfitrião otimista, me mostrou o quarto em que eu ficaria, no andar de cima, e logo nos acomodamos. A tarde passou rapidamente entre risadas e lembranças do passado. No entanto, à medida que a noite caía, a atmosfera começou a mudar. A casa, que antes parecia acolhedora, agora exalava uma sensação de isolamento. Era como se algo estivesse errado, mas eu não conseguia identificar o que. Por volta das 23 horas, Marcelo sugeriu que fossemos dormir. Eu concordei, mesmo sentindo uma inquietação estranha crescendo dentro de mim. Enquanto subíamos as escadas, ouvi um som distante, como um sussurro vindo do corredor. Olhei para Marcelo, mas ele parecia não ter notado nada. Meu quarto estava escuro e frio, o tipo de frio que te faz sentir vulnerável. Eu deitei na cama, mas não conseguia dormir. A sensação de que algo estava me observando se intensificava, e o silêncio ao redor era opressor. Foi então que ouvi pela primeira vez um som baixo, como se alguém estivesse arranhando a parede do lado de fora do quarto. Eu me sentei na cama, prendendo a respiração. O som continuava, metódico e constante, como unhas arranhando madeira. Era impossível ignorar. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho, e me aproximei da porta. Abri-a com cuidado, espiando o corredor, mas não havia nada. O arranhar cessou no momento em que a porta se abriu, como se quem quer que estivesse fazendo aquilo soubesse que eu estava ouvindo. Voltei para a cama, mas o sono não veio. A cada minuto que passava, a sensação de estar sendo vigiado ficava mais forte. Era como se algo estivesse lá, à espreita, esperando que eu relaxasse. Fiquei deitado na cama, observando as sombras no teto, até que, sem aviso, o som começou de novo. Desta vez, estava mais alto, mais perto. Tentei ignorar, mas meu coração estava disparado. O som não era natural, não era algo que pudesse ser explicado facilmente. Levantei novamente e fui até a janela. Lá fora, a noite estava densa, sem uma única estrela no céu. O vento balançava as árvores, mas, além disso, tudo estava morto. A única coisa que ouvi foi o som do meu coração batendo forte nos ouvidos. Tentei voltar para a cama, mas uma batida pesada e surda ecoou pelo corredor. Era um som distinto, como se algo tivesse caído no chão. Marcelo estava no andar de baixo. Então quem ou o que teria feito isso? Abri a porta e saí para o corredor. Cada passo meu parecia ecoar, como se o silêncio estivesse amplificado. Cheguei até a escada, olhando para baixo, para o vazio escuro do andar de baixo. Marcelo? Chamei, mas não obtive resposta. A batida soou novamente, desta vez mais forte, reverberando pelas paredes da casa. Enquanto eu descia a escada, os degraus rangiam, e cada som parecia mais alto do que deveria. O corredor estava escuro, a única luz era a do luar fraco que atravessava as janelas sujas. À medida que me aproximava da sala, um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo errado ali, algo que não pertencia àquele lugar. Marcelo? Chamei novamente, minha voz soando frágil no silêncio opressor. Nenhuma resposta. Fui até a sala e, para minha surpresa, Marcelo estava lá, sentado no sofá, de costas para mim. Você está bem? Perguntei,
tentando esconder o nervosismo na minha voz. Ele não se virou. Permanecia imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. A escuridão da sala fazia parecer que ele estava envolto em sombras. Um pensamento estranho passou pela minha cabeça, mas eu o afastei imediatamente. Era Marcelo, meu amigo de infância, não havia razão para temer. Me aproximei devagar, e assim que toquei seu ombro, ele se virou abruptamente, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Você ouviu isso? Ele sussurrou, sua voz trêmula. O quê? O som. Está vindo de dentro das paredes. Meu sangue gelou. A expressão de Marcelo era de puro pânico. Ele não estava brincando, algo estava realmente o perturbando. Sentei-me ao lado dele, tentando acalmá-lo. Talvez seja o vento, a casa é antiga. Sabe como esses lugares são? Ele balançou a cabeça, ainda olhando para as paredes. Não, não é o vento. É outra coisa. Tem algo dentro da casa. Tentei ouvir, mas naquele momento tudo estava silencioso. No entanto, a tensão era palpável. Decidi que o melhor seria investigar, afinal, não poderíamos passar a noite ali sem saber o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna que estava sobre a mesa e começamos a andar pela casa. À medida que explorávamos os corredores e os cômodos, uma sensação sufocante de claustrofobia tomava conta de mim. Cada porta que abríamos revelava mais escuridão, como se a casa estivesse engolindo a pouca luz que tínhamos. Foi então que chegamos a uma porta que não tínhamos notado antes. Estava no final do corredor, quase escondida atrás de um velho armário. Era pequena, como uma entrada de porão. Você sabia que isso estava aqui? Perguntei a Marcelo. Ele balançou a cabeça, visivelmente confuso. Eu já vim aqui algumas vezes, mas nunca vi essa porta antes. Algo naquela porta me fez hesitar. Era como se estivéssemos prestes a entrar em um território proibido, um lugar que não deveríamos explorar. Mas, ao mesmo tempo, sentia que precisávamos saber o que estava lá. Nós dois ficamos ali, encarando a porta, sem saber ao certo o que fazer. A pequena entrada parecia nos convidar, mas algo no ar era pesado, como se a própria casa estivesse nos avisando para ficarmos longe. Marcelo hesitou, mas eu, motivado por uma curiosidade que crescia de maneira irracional, me aproximei e tentei abrir a porta. Estava trancada. Talvez seja melhor deixarmos isso para lá, Marcelo sugeriu, sua voz baixa e tensa. Eu deveria ter escutado, mas, ao invés disso, continuei forçando a maçaneta até que, com um estalo seco, a fechadura cedeu. A porta se abriu lentamente, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. O ar que saiu de lá de baixo estava úmido e frio, carregando consigo um cheiro de mofo e algo mais, algo que eu não consegui identificar. O que você acha que tem lá? Perguntei, mas Marcelo não respondeu. Ele olhava fixamente para as profundezas, o rosto pálido. Sem dizer mais nada, acendi a lanterna e comecei a descer. Cada passo ecoava nas paredes úmidas, e a sensação de que estávamos entrando em algo errado só aumentava. Marcelo vinha logo atrás, o silêncio entre nós era sufocante. O corredor que nos esperava no final da escada era ainda mais estreito do que eu havia imaginado. As paredes de pedra pareciam apertar ao nosso redor à medida que caminhávamos mais fundo. À medida que avançávamos, o som de nossos passos ecoava de maneira perturbadora. O corredor parecia interminável, um túnel que nos levava cada vez mais para longe da superfície, para o coração da escuridão. Eu não conseguia evitar a sensação de que algo estava nos observando, oculto nas sombras, esperando. Finalmente, chegamos a uma porta de madeira envelhecida. Estava entreaberta, e por trás dela havia uma sala que parecia um porão antigo, cheio de caixas e móveis cobertos por lençóis. O cheiro era mais forte ali, algo rançoso e apodrecido que me deu náuseas instantâneas. Devemos voltar, Marcelo murmurou, sua voz soando trêmula. Eu só quero dar uma olhada, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia.
Entrei na sala e comecei a caminhar entre as caixas. Havia uma sensação estranha no ar, como se algo ou alguém tivesse passado por ali recentemente. O pó nas caixas parecia ter sido perturbado, como se alguém estivesse revirando o lugar em busca de algo. De repente, a lanterna começou a piscar. O feixe de luz falhava e voltava, criando sombras grotescas nas paredes. Foi então que o vimos. Uma figura, meio coberta pelo lençol branco, estava parada no canto da sala. A princípio, pensei que fosse uma estátua ou algum tipo de manequim, mas então, a cabeça da figura se moveu lentamente na nossa direção. Marcelo, sussurrei, sem tirar os olhos da coisa, tem algo aqui. Ele ficou congelado no lugar, seus olhos arregalados de medo. A figura começou a se mover, seus passos leves e quase silenciosos, como se flutuasse pelo chão de pedra. Não havia um rosto visível, apenas uma escuridão sob o lençol. O ar ao nosso redor pareceu ficar mais frio, e um vento gélido surgiu de lugar nenhum. Vamos sair daqui! Marcelo gritou, e sem pensar duas vezes, corremos de volta pelo corredor. Subimos as escadas tão rápido quanto nossos pés permitiam, quase tropeçando em cada degrau. Quando finalmente chegamos ao topo, fechamos a porta com força e trancamos de novo. Nossos corações batiam descontroladamente, e o medo parecia agarrar nossas gargantas. Eu te disse para não abrir aquela porta, Marcelo falou, tentando recuperar o fôlego. Isso, seja lá o que for, e não é algo que devemos enfrentar. Eu não conseguia discordar. Algo naquilo era errado, perigoso. Mas o pior estava por vir. Tentando nos acalmar, decidimos que o melhor seria sair da casa o mais rápido possível. Pegamos nossas coisas rapidamente e nos dirigimos para o elevador antigo que ficava no corredor principal, ao lado da escada. Era um daqueles elevadores velhos, com grades de metal e uma cabine pequena. Apertei o botão para descer e esperamos. O elevador chegou com um ruído metálico, e as portas se abriram com um rangido perturbador. Entramos e Marcelo apertou o botão para o térreo. As portas se fecharam lentamente, e começamos a descer. Foi então que o elevador parou, abruptamente, entre os andares. Isso só pode ser brincadeira, murmurei, apertando os botões, mas nada acontecia. A cabine ficou completamente parada. De repente, as luzes internas começaram a piscar, e a sensação de que estávamos sendo observados voltou, mais intensa do que nunca. Tem alguma coisa aqui com a gente, Marcelo disse, com a voz trêmula. Eu olhei ao redor, tentando manter a calma, mas então ouvi o som. Um arranhar metálico, como se algo estivesse tentando forçar as portas do elevador de fora. O som crescia, e logo começou a ressoar pelas paredes de metal. Olhamos para cima, e o que vimos nos congelou no lugar. Aquela figura do porão, agora sem lençol, estava pendurada do lado de fora do elevador, de cabeça para baixo, os olhos vazios fixos em nós. Ela começou a bater contra a grade, tentando entrar. O pânico tomou conta. Tentamos forçar as portas do elevador para abrir, mas era inútil. O som metálico aumentava à medida que a criatura se debatia, tentando quebrar a barreira que nos separava dela. Marcelo gritava, desesperado, enquanto eu tentava pensar em uma maneira de escapar. De repente, o elevador começou a se mover de novo, mas dessa vez ele subia, não descia. A criatura desapareceu da vista, e as luzes pararam de piscar. O elevador parou no último andar, e as portas se abriram lentamente. Corremos para fora, sem pensar, sem olhar para trás. O último andar da casa estava envolto em sombras, e as janelas pareciam seladas, como se não houvesse saída. Eu sabia que tínhamos que descer de volta, mas a ideia de usar o elevador novamente era impossível. Tem uma escada de incêndio do lado de fora, Marcelo sussurrou, com os olhos cheios de medo. Precisamos sair agora. Correndo para a escada de incêndio, ouvimos barulhos vindo do elevador, como se a coisa ainda estivesse tentando nos seguir. A escada de emergência nos levou até o térreo, onde finalmente conseguimos sair da casa. O ar frio da noite nos envolveu,
mas, mesmo do lado de fora, a sensação de que não estávamos seguros persistia. Marcelo, suado e exausto, olhou para mim, seus olhos carregando uma mistura de culpa e medo. Eu não devia ter trazido você aqui. Eu sabia que algo estava errado com essa casa. Desde a primeira vez que vim, eu sentia que ela estava viva. Mas eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. A partir daquele momento, sabia que a experiência que tivemos não poderia ser explicada racionalmente. O que quer que estivesse naquela casa, o que quer que estivesse nos caçando, não era algo que pudesse ser compreendido. E agora, estávamos marcados por isso. Por mais que tivéssemos conseguido escapar fisicamente, sabíamos que algo de nós havia ficado naquela casa, e ela nunca nos deixaria esquecer. Eu sempre tive uma relação estranha com a noite. Para muitas pessoas, é um momento de descanso, de relaxamento. Mas, para mim, as horas noturnas são carregadas de algo mais, algo que eu nunca consegui explicar completamente. Desde criança, lembro-me de sentir uma sensação de inquietação assim que o sol desaparecia. Era como se o ar ao meu redor mudasse, tornando-se mais denso, mais pesado. Por muito tempo, ignorei esse desconforto. Atribuí às minhas próprias paranoias e à influência de filmes e histórias de terror. Até a noite em que tudo mudou. E eu descobri que o verdadeiro terror pode estar muito mais próximo do que imaginamos. Eu tinha acabado de me mudar para uma nova cidade. O trabalho me exigia muito, e como não conhecia ninguém ali, passei a maior parte do tempo sozinho, em meu pequeno apartamento. A solidão, que no começo parecia um refúgio, logo se tornou um fardo. As noites eram longas, e a escuridão parecia se alongar junto com elas. Foi então que comecei a notar as pequenas coisas. Coisas que, a princípio, poderiam ser facilmente ignoradas, mas que, quando somadas, formavam um padrão perturbador. Tudo começou com os barulhos. Eu já estava morando ali havia 3 semanas quando ouvi pela primeira vez um som abafado, como passos, vindo do corredor do prédio. O problema era que o corredor era longo e estreito, e meu apartamento ficava na ponta, o que significava que ninguém passaria por ali sem motivo. Olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Resolvi ignorar e voltei para a cama. Na noite seguinte, o som voltou. Dessa vez, foi mais claro, mais próximo. Como se alguém estivesse andando bem do lado de fora da minha porta. Mais uma vez, olhei pelo olho mágico. Nada. Silêncio absoluto. Resolvi trancar a porta com todas as trancas que tinha, mas o desconforto já havia se instalado em mim. Nas noites que se seguiram, os barulhos continuaram. A sensação de estar sendo vigiado crescia a cada noite, e a cada vez que eu tentava ignorar, parecia que algo dentro de mim me puxava para prestar atenção. O medo não era imediato, mas sim algo que lentamente se instalava, como uma sombra que vai se alastrando, tomando conta de tudo ao seu redor. Uma semana depois de os barulhos começarem, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava deitado na cama, os olhos pesados de sono, quando ouvi. No começo, pensei que fosse minha imaginação. Uma voz baixa, quase sussurrada, chamando meu nome. Lucas. Eu me sentei, alarmado. A voz era tão baixa que parecia um sussurro diretamente em meu ouvido, apesar de que o quarto estava completamente vazio. O medo tomou conta de mim instantaneamente. Senti o suor frio descendo pela minha nuca enquanto eu olhava ao redor, procurando por algo ou alguém que eu sabia que não estava ali. Fiquei em silêncio por um tempo, tentando ouvir de novo, mas tudo que ouvi foi o silêncio pesado da madrugada. Meu coração estava acelerado, e mesmo sabendo que era ridículo, saí da cama para verificar o apartamento. Abri as cortinas, conferi a porta, olhei para todos os cantos escuros do meu pequeno espaço, mas não havia nada de errado. Porém, a sensação de que eu não estava sozinho não me deixou. Na noite seguinte, ouvi a voz de novo. Mais clara desta vez,
como se estivesse mais próxima. E o pior, parecia que vinha de dentro do meu quarto. Lucas. O pânico me atingiu em cheio. Eu sabia que ninguém poderia estar ali, mas a sensação era inegável. Algo ou alguém estava tentando me alcançar, e eu não tinha ideia do porquê. A cada noite, a voz ficava mais forte, mais insistente. Ela nunca dizia nada além do meu nome, mas o tom com que o sussurrava era diferente. Não era de desespero, mas também não era convidativo. Era perturbador. Como se quisesse me puxar para algum lugar que eu não queria ir. Com o passar das semanas, as coisas pioraram. O que antes eram apenas barulhos e sussurros, agora se tornava algo mais palpável. Eu começava a ver sombras se movendo nos cantos da minha visão, mas, quando olhava diretamente para elas, não havia nada. Era como se a escuridão estivesse viva, espreitando, aguardando o momento certo para se revelar. As luzes no meu apartamento começaram a piscar com frequência. No começo, achei que fosse um problema elétrico, algo fácil de resolver. Mas então percebi que isso só acontecia à noite, quando eu estava sozinho. E sempre que as luzes apagavam e acendiam de novo, eu sentia uma presença. Algo que eu não conseguia ver, mas que sabia estar ali. Havia um momento em particular, todas as noites, em que a tensão atingia seu auge. Às 3h33 da manhã, sem falha, a sensação de que algo estava no meu quarto ficava quase insuportável. Eu me sentia sufocado, como se o ar ao meu redor estivesse sendo drenado. E, todas as vezes, o sussurro voltava, mais próximo, mais intenso. Lucas, venha. Eu nunca respondi. Nunca me mexi. Fiquei ali, paralisado de medo, até que a sensação finalmente passasse. Mas, uma noite, eu cometi o erro. Respondi. Foi por puro instinto. Acordei sobressaltado, o coração acelerado, e antes que pudesse pensar, as palavras escaparam da minha boca. Quem está aí? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Era como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Então, a voz respondeu, pela primeira vez, além do meu nome. Você me chamou. Senti o chão sumir sob meus pés. A voz não era mais um sussurro distante, ela estava ao meu lado, dentro do quarto. Meu corpo congelou, incapaz de se mover. O medo me consumiu, e tudo o que eu conseguia fazer era respirar rápido e descontroladamente. O ar ficou ainda mais pesado, e eu soube, naquele momento, que não estava sozinho. Eu podia sentir a presença. Ela estava lá, em algum lugar, esperando. Aquela resposta mudou tudo. O que antes eram apenas sussurros e sombras, tornou-se uma presença esmagadora, uma força invisível que parecia cada vez mais próxima de mim. Eu passei a viver em estado de alerta constante, meu corpo e mente tomados por um medo que se infiltrava em cada parte da minha vida. Dormir se tornou um luxo que eu não mais conhecia. Cada noite, eu me deitava, esperando, contando os minutos até a hora fatídica, 3h33 da manhã. Naquela noite, a resposta veio de maneira muito mais brutal. Eu estava na sala, tentando distrair minha mente com qualquer coisa que me afastasse dos pensamentos sobre o que acontecia nas madrugadas. De repente, senti a mesma onda de opressão se aproximando. As luzes da sala começaram a piscar, mas desta vez não voltaram a acender. O silêncio se fez presente como um manto sufocante, e, no escuro, algo sussurrou novamente. Você já sabe o que eu quero. Meu coração quase parou. Minha garganta secou, e as palavras ficaram presas. Eu sabia que aquilo não era imaginação, mas ao mesmo tempo, não conseguia aceitar a realidade que estava diante de mim. O silêncio estava vivo ao meu redor, me envolvendo como um abraço frio e indesejado. Cada segundo era uma eternidade. O medo havia se transformado em desespero. Sem saber o que fazer, corri até o quarto e me tranquei lá. As portas e janelas pareciam inúteis contra o que quer que estivesse me assombrando. Na escuridão do quarto,
eu senti uma presença ainda mais forte, como se alguém estivesse parado do outro lado da porta, esperando pacientemente, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu cederia. Dessa vez, o sussurro não veio. Ao invés disso, a maçaneta começou a girar, devagar, como se fosse abrir a qualquer momento. Meu corpo congelou. Eu estava à beira de um colapso, a mente gritando para correr, mas sem conseguir me mover. O som da maçaneta girando era um lembrete brutal de que o que estava do outro lado não era mais uma sombra distante ou um sussurro. Era algo tangível, algo que podia atravessar a barreira física que eu tinha tentado erguer. De repente, o som parou. O silêncio foi novamente quebrado, mas dessa vez por uma batida suave na porta. Toque. 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 Eu sabia que não era humano. Sabia que o que quer que estivesse ali, esperando do outro lado, queria que eu cedesse. E por um instante, a tentação foi quase irresistível. Era como se uma parte de mim estivesse sendo atraída para aquela porta, uma vontade que não era minha, mas que se enraizava profundamente na minha mente. Porém, no último momento, lutei contra o impulso e me afastei o máximo possível da porta. O silêncio voltou, mas o sentimento de ser observado não passou. Na manhã seguinte, eu estava exausto. A fadiga e o estresse estavam destruindo meu corpo e minha mente. Eu sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma, mas não sabia para onde correr. Cada noite se tornava um tormento maior do que a anterior, e a ideia de enfrentar outra madrugada me dava calafrios. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo comigo, mas quanto mais eu pensava nisso, menos as coisas faziam sentido. No entanto, o verdadeiro terror ainda estava por vir. Naquela noite, algo mudou. O padrão foi quebrado, e o medo atingiu um nível inimaginável. Eu me deitei, esperando a habitual presença, os sussurros e os ruídos que vinham do corredor. Mas, às 3h33 da manhã, o que aconteceu foi muito pior. O silêncio absoluto deu lugar a um som abafado, um som que me fez estremecer dos pés à cabeça. Era como se alguém, ou algo, estivesse respirando ao meu lado. Eu fiquei imóvel, preso no medo paralisante. E então, pela primeira vez, eu vi uma figura. Não era um ser humano, tampouco uma sombra. A figura, de contornos vagos e distorcidos, estava parada aos pés da minha cama. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, brilhavam com uma luz fraca, quase opaca, mas intensa o suficiente para me manter fixado nela. O terror que me invadiu foi indescritível. Ela não disse nada. Ficou apenas ali, me observando. Senti que estava à beira de algo irreversível, como se aquela entidade estivesse decidida a me levar a algum lugar do qual eu jamais voltaria. E então, pela primeira vez, ouvi algo mais além do meu nome. Você já aceitou. Meu corpo inteiro tremeu com aquelas palavras. Aquela presença não estava apenas me assombrando, estava me controlando. A sensação de ser dominado por uma força invisível era esmagadora. Minha mente gritava, mas meu corpo não obedecia. Eu queria correr, queria fugir, mas estava completamente à mercê daquela figura. Então, com um movimento rápido, a figura se inclinou sobre mim. A proximidade foi insuportável. Sua presença física era opressiva, como se o ar ao meu redor estivesse sendo drenado, deixando-me sem ar, sem forças. Eu sabia que, se permitisse que aquilo continuasse, não haveria volta. Minha visão começou a escurecer, e um zumbido preencheu meus ouvidos. Mas, no último momento, quando eu já estava pronto para ceder completamente, a figura desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Eu me sentei na cama, ofegante, com o coração acelerado. O quarto estava em completo silêncio, mas o terror continuava a me envolver. Eu sabia que aquilo não havia acabado. Que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. E agora, eu entendia. Não importava o que eu fizesse, a presença estava sempre ali, esperando pelo momento certo para me levar. A cada noite, ela ficava mais forte,
mais real. E eu sabia que não poderia escapar dela para sempre. O medo, o verdadeiro medo, havia se instalado dentro de mim. E não havia como voltar atrás. Depois daquela noite, minha vida se tornou um ciclo interminável de terror. As noites se tornaram meu maior inimigo, e o tempo que eu passava acordado durante o dia só servia para me lembrar do que estava por vir. Cada vez que o sol se punha, eu sabia que estava um passo mais próximo de ser consumido por aquilo que me assombrava. Eu procurei ajuda, claro. Tentei de tudo. Mas como você explica a alguém que está sendo perseguido por algo que não pode ser visto, tocado ou compreendido? Fui ignorado, tratado como louco, mas a verdade estava ali, diante de mim. No final, eu soube que estava sozinho naquela luta. O medo tomou conta da minha mente e alma, e, em silêncio, aceitei o destino que me aguardava. Agora, enquanto escrevo essas últimas palavras, sei que o fim está próximo. Já não tenho forças para lutar. A presença, aquela sombra sem forma que me persegue, está mais perto do que nunca. E eu sei que, esta noite, ela virá pela última vez. Às 3h33, a porta se abrirá. Eu já aceitei. O verdadeiro terror, descobri, não é o medo da morte ou do desconhecido. O verdadeiro terror é saber que não há escapatória. Que, no fim, todos somos levados para a escuridão e ela está sempre observando. Agora, ela espera por mim. E eu estou pronto. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava no sobrenatural. Sempre vi o mundo de uma maneira racional, fundamentada na lógica e nos fatos. Entretanto, o que eu vivi nos últimos meses me forçou a questionar tudo. Cada pedaço da minha sanidade foi corroído, a ponto de eu não saber mais o que é real ou ilusão. Tudo começou quando decidi me mudar para uma casa antiga, um lugar isolado no interior que parecia perfeito para fugir do caos da cidade. Eu precisava de um tempo para mim, longe das distrações, longe das pessoas. Queria me reconectar comigo mesmo, encontrar paz no silêncio. Essa foi a maior ilusão da minha vida. A casa, apesar de sua aparência desgastada, tinha um certo charme. Suas paredes de pedra e o piso de madeira rangente exalavam uma sensação de história. A princípio, era até agradável. Mas com o tempo, percebi que o silêncio naquela casa não era comum, havia algo inquietante nele, como se fosse um vazio prestes a ser preenchido por algo muito, muito errado. Na primeira noite, foi apenas um barulho distante. Um estalo, talvez da madeira se acomodando. E ignorei. Na segunda noite, ouvi passos. Passos leves, mas constantes, ecoando pelo corredor. Era impossível, eu estava sozinho. Levantei da cama, o coração acelerado, e fui verificar. Corri cada canto da casa, verificando portas e janelas. Nada estava fora do lugar, e ninguém mais estava lá. Voltei para a cama com uma sensação estranha, mas me forcei a acreditar que era apenas minha mente pregando peças. Mas as noites seguintes, elas me mostraram que o terror que eu estava prestes a enfrentar não era fruto da minha imaginação. A terceira noite foi o ponto de virada. Eu estava na sala, tentando relaxar depois de mais um dia solitário, quando ouvi o som novamente. Mas dessa vez, ele não era um simples estalo. Eram vozes. Sussurros baixos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse falando entre as paredes. Coloquei meu ouvido contra a parede, tentando identificar a origem. Nada. O silêncio voltou, mais profundo e opressivo do que antes. Decidi dormir mais cedo naquela noite, pensando que talvez o isolamento estivesse começando a me afetar. Mas logo depois de me deitar, percebi que algo estava errado. A casa parecia viva, como se a própria estrutura estivesse respirando ao meu redor. Fechei os olhos e tentei ignorar, mas então, o barulho voltou. Passos pesados, subindo as escadas. O som era nítido, direto, e impossível de ignorar.
Meus olhos se abriram, o coração disparado. Peguei o celular para verificar as horas, 3h33. O número me incomodou, mas não tanto quanto o fato de que os passos pararam do lado de fora do meu quarto. Eu fiquei paralisado. Sabia que não era uma ilusão. Alguém, ou algo, estava do outro lado da porta. Esperei em silêncio, com a respiração presa. O rangido da madeira denunciava uma presença ali. Lentamente, virei a maçaneta e abri a porta, esperando o pior. Nada. O corredor estava vazio, mas a atmosfera tinha mudado. O ar estava pesado, quase sufocante. Um frio glacial percorreu minha espinha, e naquele momento, eu soube que algo estava me observando. Algo além do meu entendimento. As noites seguintes seguiram o mesmo padrão, passos, sussurros e uma sensação de ser observado. Durante o dia, a casa parecia normal, embora o ambiente estivesse carregado de uma energia estranha. Mas, à noite, a situação piorava. O que antes eram apenas ruídos e presenças invisíveis começou a tomar forma. Eu estava deitado na cama quando senti, pela primeira vez, o colchão afundar ao meu lado, como se alguém tivesse sentado ali. Meu corpo congelou de medo, mas não me atrevi a olhar. Eu sabia, instintivamente, que se eu olhasse, não seria capaz de lidar com o que veria. Foi assim que percebi que o que quer que estivesse ali não era simplesmente uma entidade passiva. Ele estava tentando se manifestar, cada vez mais presente. Nas semanas seguintes, objetos começaram a se mover sozinhos. As portas, que antes apenas rangiam, agora batiam com força. O vento, que nunca soprava dentro da casa, de repente começou a assobiar pelos corredores, como se tivesse ganhado vida. Certa vez, ouvi minha própria voz vinda de outro quarto. Não era uma gravação. Era como se alguém estivesse me imitando, repetindo as mesmas frases que eu havia dito no telefone no dia anterior. O medo começou a se transformar em algo mais profundo. Eu não estava apenas lidando com um fenômeno sobrenatural, mas com algo que estava se divertindo às minhas custas. Eu já não conseguia dormir. Cada noite parecia mais longa e aterrorizante que a anterior. Minhas tentativas de ignorar ou racionalizar o que acontecia se mostraram inúteis. Estava à beira do colapso, completamente isolado, sem ninguém com quem falar ou pedir ajuda. E então, aconteceu. Eu estava sentado na sala, tentando manter a mente ocupada, quando vi algo pelo canto do olho. No reflexo da janela, pude distinguir uma figura alta, parada no meio do corredor atrás de mim. Meu corpo inteiro se enrijeceu, e eu me virei lentamente, o estômago revirando de pavor. Nada. O corredor estava vazio, mas a sensação de ser observado permanecia, intensa e inescapável. Eu sabia que não estava mais sozinho, mas a solidão que senti naquele momento foi esmagadora. Daquele ponto em diante, a casa se tornou um campo de batalha. O que antes eram ruídos aleatórios e sombras espreitadoras agora era uma presença constante, tomando forma em meus piores pesadelos. Coisas que eu não podia explicar, vozes que eu não conseguia identificar e uma energia que parecia sugar a vida de tudo ao meu redor. O pior momento aconteceu durante uma madrugada. Já não havia paz ou descanso. Eu estava deitado, os olhos abertos, observando a escuridão que preenchia o quarto, quando ouvi o som familiar dos passos subindo as escadas. Mas dessa vez, eles não pararam na porta. A sensação de que alguém estava no quarto foi imediata. Uma pressão no ar, um peso invisível. E então, eu senti. A cama afundou do meu lado, exatamente como antes. Só que dessa vez, eu não estava paralisado. Talvez fosse o cansaço ou a sensação inevitável de que aquilo não acabaria, mas virei lentamente a cabeça e olhei. No escuro, vi uma figura sentada ao lado da cama. Não conseguia distinguir seu rosto, mas havia uma silhueta, um vulto deformado, como se não fosse algo humano. Meu coração acelerou, mas não consegui me mover. Estava preso, completamente à mercê daquele ser. E, em silêncio, ele apenas ficou ali.
Finalmente, a figura desapareceu, deixando o quarto em um silêncio mortal. Eu sabia, no fundo, que aquilo era apenas o começo. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. Não era apenas medo, mas uma sensação de que minha própria existência estava sendo consumida. A presença na casa havia se tornado constante, como se as paredes estivessem vivas e observando cada movimento. Eu tentei deixar a casa algumas vezes, mas a sensação de terror me seguia, mesmo do lado de fora. Era como se a própria escuridão tivesse se grudado em mim, me prendendo àquele lugar. Certa noite, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava na cozinha, tentando preparar algo para comer, mas mal conseguia segurar as mãos firmes o suficiente para cortar os vegetais. A faca caiu da minha mão, e quando me abaixei para pegá-la, senti um frio gelado subir pela minha espinha. Um sussurro, tão suave quanto o vento, veio diretamente do meu ouvido esquerdo. Você não está sozinho. Eu caí no chão, o coração disparado, e olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Só que agora, não eram apenas passos ou sombras. O terror tinha se materializado em algo físico, uma entidade que podia me tocar, sussurrar, me consumir. Tentei correr para a sala, mas tropecei no caminho, e quando olhei para a porta, a figura estava lá. Uma sombra grotesca, distorcida, com braços longos e uma postura antinatural, bloqueando minha saída. Ela não se movia, apenas me observava, e o pior de tudo era que, apesar de estar a metros de distância, eu podia sentir seu toque. Um toque invisível, gelado, que parecia penetrar minha pele e se enraizar em meus ossos. Me arrastei para longe, a respiração ofegante e os olhos lacrimejando de pavor. O que quer que fosse, não estava mais apenas tentando me assustar. Ele queria mais. Eu estava à mercê de uma entidade que parecia se alimentar do meu pavor, e a cada nova noite, sentia que ela se tornava mais forte, enquanto eu enfraquecia. Finalmente, naquela noite, a entidade desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Mas o ar na casa estava mais denso do que nunca. Sabia que aquela era apenas uma pausa antes do pior. As coisas ficaram fora de controle. O medo constante estava me deixando à beira da loucura. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era manifestação daquele mal invisível. Todos os dias, a casa parecia se fechar mais ao meu redor, como se quisesse me aprisionar dentro dela para sempre. E então, veio a última noite. Naquela noite, acordei com um som diferente. Não eram passos, nem sussurros, mas um batimento. Um som surdo, como o pulsar de um coração, reverberando pelas paredes. Levantei-me da cama, sem saber o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que aquela seria a última vez que enfrentaria aquilo. Era como se a casa estivesse me chamando, atraindo-me para o centro do que quer que estivesse por vir. Caminhei pelo corredor escuro, o som do batimento ficando mais forte a cada passo. Quando cheguei à sala de estar, vi algo que nunca imaginei. A silhueta da figura, que antes era apenas uma sombra sem forma, estava ali, à minha frente, completamente visível. E pela primeira vez, eu pude ver seu rosto. Era grotesco, uma mistura de traços humanos e algo muito mais primitivo. Seus olhos, vazios, pareciam puxar minha alma para dentro deles. Você pertence a mim, sussurrou a figura, e naquele momento, todo o meu corpo congelou. Eu queria correr, gritar, mas estava preso, completamente imobilizado pelo terror. E então, senti algo que nunca havia sentido antes, o toque da entidade em minha pele. Não era mais uma presença distante. Agora, ela estava fisicamente comigo, sua mão fria como gelo se fechando ao redor do meu pescoço, me sufocando lentamente. Com todas as forças que me restavam, consegui me soltar e correr para a porta. Não olhei para trás. Não precisava. Eu sabia que, se hesitasse por um segundo, seria o meu fim. Corri para o carro, o corpo tremendo de puro pavor. Liguei o motor e fui embora, sem olhar para a casa. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava sair dali. Aquele foi o último dia que vi a casa.
Mas, até hoje, mesmo depois de ter ido embora, ainda sinto o frio da presença dela comigo. A entidade nunca foi embora completamente. Ela está sempre à espreita, esperando o momento certo para se manifestar de novo. O que vivi naquela casa não foi um sonho, nem uma alucinação. Era real. Tão real quanto o pavor que sinto agora, enquanto conto essa história. Porque eu sei que, de alguma forma, ela ainda está comigo. E essa sensação, de que o terror nunca acaba, é o verdadeiro horror de tudo. Sempre achei que havia um certo charme no desconhecido. Aquele frio na barriga, o desconforto no estômago quando se encara algo inexplicável. Eu era curioso por natureza, sempre em busca de experiências que me tirassem do comum. Então, quando meu amigo Eduardo sugeriu passar uma noite em um lugar considerado amaldiçoado, eu topei sem pensar duas vezes. O lugar era um antigo prédio comercial no centro da cidade, abandonado há mais de 2 décadas. As histórias sobre ele variavam: desaparecimentos, avistamentos de figuras sombrias nas janelas, um clima pesado que afastava até os mais corajosos. Diziam que havia algo lá dentro que desafiava a razão, algo que fazia as pessoas perderem a noção de tempo e espaço. Algumas nem saíam. Eduardo era um desses aventureiros urbanos, sempre explorando lugares esquecidos pela sociedade. Ele sugeriu que eu documentasse tudo para o meu canal no YouTube. Seria o vídeo mais assistido do ano, ele disse, rindo. Mal sabíamos nós que aquela noite não seria apenas uma aventura qualquer. Chegamos ao prédio à meia-noite, como combinamos. O edifício era imenso, seus andares superiores quase desaparecendo na escuridão do céu. As janelas, todas quebradas ou empoeiradas, pareciam olhos vazios que observavam o mundo com desprezo. O portão principal estava enferrujado, mas destrancado. Um convite, talvez? Vai ser fácil, Eduardo disse, com uma lanterna em uma mão e uma mochila cheia de equipamentos na outra. Só precisamos explorar os 3 primeiros andares e gravar o que conseguirmos. De manhã, estamos fora daqui. Mas, no fundo, eu sentia que não seria tão simples. Desde o momento que pus o pé dentro daquele lugar, o ar pareceu mudar. Não era só o cheiro de mofo e sujeira, havia algo mais. Uma presença. Atravessar o hall de entrada foi como entrar em outra realidade. As paredes eram altas, e os detalhes arquitetônicos estavam gastos pelo tempo. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, amplificando a solidão do lugar. Subimos as escadas em silêncio, os degraus rangendo sob nossos pés. Ao chegarmos ao 2º andar, Eduardo começou a instalar as câmeras em pontos estratégicos, enquanto eu caminhava devagar pelos corredores, registrando o ambiente. À medida que me afastava, algo chamou minha atenção: o silêncio absoluto. Não havia sons externos, nada de vento, nenhum ruído distante de carros ou pessoas. Apenas o silêncio, pesado e sufocante. A sensação de ser observado ficou mais intensa. Toda vez que eu olhava para trás, esperava ver alguém parado no final do corredor. Mas não havia ninguém. Eduardo veio até mim, sorrindo, como se não sentisse o peso daquela atmosfera. Tudo pronto. Vamos começar as filmagens. Tentamos conversar um pouco sobre o lugar, gravar algumas reações, mas logo percebemos que algo estava errado. Ao assistirmos os primeiros minutos das gravações, algo perturbador aconteceu. As imagens mostravam nós dois caminhando e conversando, mas havia interferências. No fundo das gravações, entre as estáticas, surgiam figuras. Sombras, quase indistinguíveis, que pareciam nos seguir. Eduardo riu, dizendo que era provavelmente algum defeito nas câmeras, mas eu não estava tão certo disso. No 3º andar, as coisas começaram a desandar de verdade. Conforme subíamos, senti algo mudar no ambiente. O ar estava mais denso, como se estivéssemos entrando em um local proibido, um espaço que não era feito para humanos. As luzes de nossas lanternas começavam a falhar, e a bateria das câmeras, que estavam totalmente carregadas, começou a se esgotar rapidamente. Isso não faz sentido, murmurei.
Mas Eduardo estava focado, tentando fazer piadas para manter o clima leve. Até ele começar a ouvir os sussurros. Eduardo parou no meio de uma piada, franzindo o senho. "Você ouviu isso?" perguntou, a lanterna tremendo levemente em sua mão. "Ouve o quê?" respondi, tentando manter a calma. Parecia alguém falando. Lá no fim do corredor. O corredor estava deserto, mas eu também tinha ouvido algo. Um murmúrio baixo, quase inaudível. Não era o vento, não era o prédio. Era algo mais profundo, como se viesse das próprias paredes. "Vamos voltar", sugeri, meu coração acelerando. Mas Eduardo estava determinado. "Só mais uma sala", disse ele, apontando para uma porta no final do corredor. Aproximamo-nos lentamente, o murmúrio ficando mais alto à medida que nos aproximávamos da porta. Não era uma voz clara, era como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo, criando uma cacofonia incompreensível. Eduardo estendeu a mão para a maçaneta, mas antes que pudesse girá-la, a porta se abriu sozinha. Eu recuei, o estômago embrulhado. Lá dentro, a sala estava vazia, exceto por uma cadeira de metal no centro. Nada de extraordinário à primeira vista, mas o ar ali dentro era diferente. Estava mais frio, muito mais frio. Eduardo deu um passo à frente, mas eu o segurei pelo braço. "Isso não é uma boa ideia", murmurei. Ele me ignorou e entrou na sala, aproximando-se da cadeira. Quando ele se sentou, as luzes da lanterna começaram a piscar violentamente, e os sussurros se transformaram em gritos. Gritos horríveis, de puro desespero. E foi então que vimos. As paredes da sala começaram a se deformar, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Figuras humanas surgiam, pressionando-se contra a superfície da parede, seus rostos distorcidos em agonia. Eduardo se levantou, correndo para fora da sala, enquanto as figuras continuavam a se contorcer e a murmurar, agora de uma maneira quase ansiosa, como se estivessem tentando nos alcançar. Corremos de volta pelo corredor, o som das vozes nos perseguindo. As escadas, que antes pareciam um refúgio, agora pareciam infinitas. O edifício estava vivo, pulsando com uma energia que nunca havíamos sentido antes. Voltamos ao primeiro andar, ofegantes, o suor escorrendo de nossos rostos. Eduardo estava visivelmente abalado, e pela primeira vez, vi o medo em seus olhos. O que quer que estivesse naquele prédio não queria que saíssemos. Sentíamos isso a cada segundo. "Temos que sair daqui", eu disse, minha voz tremendo. Eduardo concordou, mas quando fomos em direção à porta de entrada, ela estava trancada. Não importava o quanto tentássemos, a porta não se movia. Aquilo não era mais apenas um prédio. Era uma armadilha. As luzes piscaram novamente, e os sussurros voltaram, mais altos desta vez. Olhei ao redor, procurando uma saída, mas o desespero crescia. O ambiente estava se deformando, o hall parecia mais longo, as janelas mais distantes. Era como se o próprio espaço estivesse se dobrando sobre nós. Nesse momento, Eduardo caiu de joelhos, segurando a cabeça. Ele começou a gritar, um som angustiante que ecoava pelos corredores. Eu corri até ele, tentando levantá-lo, mas então vi. Algo invisível o segurava. Seus braços e pernas estavam marcados, como se garras invisíveis o arrastassem de volta para as profundezas do prédio. Eu lutei, puxei, mas não havia nada que pudesse fazer. O prédio estava tomando. As luzes piscaram uma última vez, e Eduardo desapareceu. Eu estava sozinho. Eu não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Eduardo, o cara que sempre riu na cara do perigo, tinha desaparecido diante dos meus olhos. E eu? Estava sozinho, em um prédio que parecia distorcer a própria realidade ao meu redor. O terror estava me consumindo, mas eu sabia que não podia ficar ali parado. Corri de volta pelos corredores, tentando desesperadamente encontrar uma saída, mas quanto mais eu corria, mais o lugar parecia mudar. Portas apareciam onde antes não havia, corredores se alongavam e se torciam em direções impossíveis. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meus pulmões. Parei por um momento, encostado em uma parede,
tentando recuperar o fôlego. Minha mente corria, buscando algum tipo de lógica, mas era inútil. Eu estava preso em um pesadelo. De repente, ouvi passos, ecoando pelo corredor à minha frente. Passos lentos, deliberados. Minha primeira reação foi gritar o nome de Eduardo, esperando, contra todas as evidências, que ele estivesse de volta. Mas ninguém respondeu. Os passos continuavam, ficando mais altos. E então, do fundo da escuridão, eu vi. Era uma figura alta, magra, andando de forma estranha, quase como se suas articulações estivessem no lugar errado. Seu rosto estava coberto por sombras, mas algo no jeito que se movia me fez perceber que aquilo não era humano. Uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim, e eu não consegui me mover. A figura continuava vindo na minha direção, e a cada passo que dava, o prédio ao meu redor parecia ficar mais denso, como se estivesse se fechando. Finalmente, a lanterna piscou e apagou de vez, deixando-me imerso na escuridão total. A única coisa que eu podia ouvir era o som dos passos. Eles estavam tão perto agora que eu podia senti-los reverberando pelo chão. Naquele momento, eu percebi que não podia simplesmente esperar. Tinha que me mover. E rápido. Num ato de puro instinto, corri pelo corredor oposto. Não sabia para onde estava indo, mas qualquer lugar longe daquela presença era o suficiente. À medida que eu corria, o som dos passos ficou mais distante, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Finalmente, tropecei em algo, um pequeno quarto no fim de um corredor, com a porta ligeiramente entreaberta. Entrei e fechei a porta atrás de mim, trancando-a. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a maçaneta. O quarto era minúsculo, com paredes de concreto nu, sem janelas, exceto uma única lâmpada no teto, que piscava fracamente. Sentei no chão, tentando controlar minha respiração. O que quer que fosse aquilo lá fora, estava me perseguindo. Eu podia sentir isso. Fiquei naquele quarto por um tempo que pareceu uma eternidade. O silêncio era quase tão opressor quanto os gritos e os sussurros de antes. A única coisa que me mantinha consciente de que ainda estava vivo era o som da minha própria respiração. A luz piscou novamente, iluminando as paredes nuas por apenas um segundo. Foi o suficiente para me fazer notar algo que não estava lá antes. No canto da sala, gravado na parede com arranhões profundos, estava um nome: Eduardo. Meu coração disparou. Ele esteve aqui? Ou aquilo era algum tipo de aviso? Levantei-me rapidamente e fui até o canto, analisando as marcas. Elas estavam frescas, como se alguém tivesse feito aquilo recentemente. Mas não havia sinais de Eduardo, nenhum vestígio além de seu nome gravado na parede. De repente, ouvi o som de algo se arrastando pelo corredor do lado de fora. Não eram passos dessa vez, mas um som pesado, irregular, como se algo estivesse sendo puxado. Aproximei-me da porta, meu ouvido colado contra a madeira. O som parou bem do outro lado, e por um instante, tudo ficou quieto de novo. Segundos depois, algo bateu na porta, com força. Eu recuei, tropeçando em uma cadeira. O barulho continuou, golpes fortes e rítmicos, como se alguém, ou algo, estivesse tentando entrar. Olhei desesperadamente em volta, procurando alguma saída, mas o quarto estava completamente fechado, sem janelas ou ventilação. Estava preso. Foi então que percebi, o prédio estava brincando comigo. Cada parte da estrutura, cada corredor interminável e porta trancada, era uma armadilha, um jogo cruel. Ele não queria me matar. Pelo menos, não de imediato. Queria que eu enlouquecesse primeiro. O barulho do lado de fora cessou abruptamente, e o silêncio voltou. Fiquei ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Meu corpo tremia de medo, mas minha mente estava começando a se adaptar à loucura daquele lugar. Decidi que não podia mais ficar naquele quarto. Precisava sair. Não havia outra escolha. Abri a porta com cautela e espiei o corredor. Estava vazio. Mas havia algo estranho no ar, um cheiro forte de queimado. Saí, caminhando devagar, tentando ser o mais silencioso possível. O cheiro se intensificava à medida que eu avançava,
e logo comecei a ver marcas pretas nas paredes. Pareciam queimaduras, como se algo tivesse passado por ali, deixando um rastro de destruição. E então, virei a esquina e vi. O chão estava coberto por cinzas, e no meio delas, algo brilhava fracamente, uma pequena placa de metal. Aproximei-me e, com as mãos trêmulas, a peguei. Estava parcialmente derretida, mas ainda era legível. Era a placa de identificação de Eduardo. Naquele momento, a realidade se quebrou de vez. Tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo, sobre o que era real ou imaginário, desmoronou. Eduardo não estava apenas desaparecido. Ele havia sido consumido por esse lugar. Eu estava sozinho. E o prédio queria me pegar também. A placa de Eduardo escorregou das minhas mãos e caiu nas cinzas. Meu corpo inteiro tremia, e o ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia pesada e maligna. O prédio estava vivo. Eu sabia disso agora, e ele estava me caçando. Sem pensar duas vezes, comecei a correr pelos corredores novamente. O prédio se contorcia à minha volta, as paredes pulsando como se fossem feitas de carne. Cada porta que eu tentava abrir estava trancada, e os corredores pareciam se estender infinitamente, como se eu estivesse preso em um labirinto sem fim. Por fim, avistei uma escadaria que levava ao andar inferior. Desci os degraus 3 de cada vez, sem olhar para trás. O som dos meus passos ecoava pelas paredes, e eu podia sentir a presença me seguindo, como uma sombra invisível, sempre à espreita, esperando o momento certo para me atacar. Cheguei ao primeiro andar e fui direto para a saída. A porta de metal ainda estava lá, firme, bloqueando meu caminho. Comecei a puxar a maçaneta com todas as minhas forças, mas nada aconteceu. Estava preso. E então, ouvi a risada. Era baixa, quase um sussurro, mas estava lá. Vinha de todos os lados, ecoando pelos corredores como uma onda crescente. Virei-me, olhando em todas as direções, tentando identificar a origem do som. Mas não havia ninguém. A risada aumentou, e logo se transformou em gritos. Gritos de dor, de desespero. Eles vinham das paredes, do chão, de todas as direções. E no meio deles, eu ouvi a voz de Eduardo. Ele gritava meu nome. Me ajuda! Eu gritei de volta, mas minha voz se perdeu no meio dos gritos. Estava cercado por sombras, por algo que não podia ver, mas que sentia a cada passo. Sabia que, se não saísse logo dali, seria o próximo a desaparecer. Com a última força que me restava, corri em direção a uma janela e, sem pensar duas vezes, joguei meu corpo contra o vidro. O vidro estilhaçou com um som ensurdecedor, e eu senti o ar frio da noite invadir meus pulmões à medida que meu corpo atravessava a janela. A queda foi curta, mas o impacto com o chão foi brutal. Meus joelhos dobraram, e senti uma dor aguda subir pela minha perna. Um grito escapou da minha garganta, mas me forcei a levantar, ignorando a dor que latejava em meu corpo. Eu estava do lado de fora. Pela primeira vez desde que entrara naquele prédio maldito, senti que havia uma chance de escapar. O prédio, com suas janelas negras e seu ar de presença maligna, parecia observar-me, como uma fera à espreita de sua presa. Mas eu estava do lado de fora, e isso era o que importava. Tentei correr, mas meu corpo não respondia como eu queria. A perna estava machucada, e cada passo era uma tortura. Mesmo assim, continuei me movendo. A rua à frente parecia deserta, iluminada apenas pelos postes de luz fraca que lançavam sombras longas e inquietantes. Cada passo parecia ecoar, como se o prédio estivesse me ouvindo, esperando o momento certo para puxar-me de volta. Olhei para trás uma última vez. O edifício ainda estava lá, inerte e imponente. Mas no andar de cima, a janela que eu havia quebrado parecia estar se regenerando, como se o próprio vidro estivesse se soldando de volta. Meu coração parou por um momento. Era impossível. Senti o peso do horror enraizar-se ainda mais fundo em minha mente. Eduardo estava preso lá dentro, consumido por aquele lugar. Mas agora eu estava fora. Eu sobrevivi, pelo menos, era o que eu queria acreditar. Quando me virei para continuar, algo mudou.
A rua parecia diferente. As casas, os prédios, tudo parecia deformado, como se eu estivesse preso em uma versão distorcida da realidade. O ar ao meu redor ficou pesado novamente, e aquela sensação sufocante de ser observado voltou com força total. Eu podia sentir o prédio estendendo sua presença para fora de seus limites físicos, como se o terror que vivia lá dentro estivesse se espalhando para me alcançar. De repente, a risada retornou. Ela ecoava pelas ruas desertas, zumbindo em meus ouvidos. Comecei a correr, ignorando a dor na perna, mas a risada parecia estar em todo lugar. O medo me controlava agora, e cada passo parecia mais difícil que o anterior. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que, de alguma forma, ainda não estava livre. No final da rua, uma figura apareceu. A luz dos postes era fraca, mas pude ver que era uma pessoa parada ali, imóvel. Meus instintos me disseram para parar, mas o medo me empurrou adiante. Eu me aproximei, ofegante, esperando que fosse alguém que pudesse me ajudar. Mas quando cheguei mais perto, percebi algo horrível. A figura, de chapéu e jaqueta longa, era Eduardo. Ele estava ali, parado, me encarando. Seus olhos estavam arregalados, mas vazios, como se ele já não estivesse mais vivo. Havia uma escuridão em seu rosto que eu não conseguia entender, uma sombra profunda que não deveria estar lá. E então ele falou: "Você não deveria ter saído." Sua voz era gélida, cortante, cheia de uma malícia que eu nunca havia ouvido antes. Antes que eu pudesse reagir, Eduardo deu um passo à frente. Seus movimentos eram erráticos, como se ele estivesse sendo controlado por algo além de sua vontade. Eu me afastei, tropeçando, mas não havia para onde correr. O terror que senti naquele momento era maior do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Eduardo não era mais meu amigo. Ele era algo completamente diferente, algo que o prédio havia tomado e transformado. E agora ele estava vindo atrás de mim. Tentei me afastar, mas Eduardo estava rápido demais. Ele se aproximava com aquela expressão vazia, e seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, que parecia drenar qualquer esperança que eu ainda tinha. Minha mente estava à beira do colapso, mas eu não podia desistir. "Eduardo! Isso não é você!" Gritei, na esperança de que, de alguma forma, ele ainda estivesse ali, preso dentro daquela coisa que o dominava. Mas ele não respondeu. Em vez disso, ele avançou mais rápido, agarrando meu braço com uma força desumana. Senti uma onda de dor subir pelo meu corpo, e a realidade começou a se distorcer. Era como se o toque de Eduardo estivesse me puxando de volta para o prédio, para aquele pesadelo que eu achava ter deixado para trás. Eu não podia escapar. O prédio queria que eu voltasse. Foi então que algo inesperado aconteceu. As luzes da rua começaram a piscar, uma a uma, mergulhando o ambiente em uma escuridão intermitente. No meio das piscadas de luz, vi Eduardo hesitar por um momento. Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Aproveitei o momento e dei um passo para trás, me libertando do seu aperto. Corri. Desta vez, com todas as forças que me restavam. Não sabia para onde ir, mas minha única chance era fugir o mais rápido possível. As ruas continuavam a se transformar ao meu redor, e a cidade, que antes parecia vazia, agora estava cheia de sombras que se moviam nas margens da minha visão. Estava ficando difícil distinguir o que era real e o que era parte do terror que o prédio havia liberado. Cheguei a uma esquina e virei, tropeçando em meu próprio medo, e finalmente avistei um táxi parado do outro lado da rua. A luz fraca do farol parecia ser o único ponto de esperança naquele mar de escuridão. Corri até ele e bati na janela, gritando por ajuda. O motorista me olhou com uma expressão estranha, mas destrancou a porta. Entrei no táxi, trêmulo, e disse: "Me tire daqui, agora." O motorista acelerou, e enquanto o táxi avançava pela estrada, olhei pela janela de trás. A figura de Eduardo ainda estava lá, parado sob o poste de luz, me observando. Seus olhos, agora vermelhos como brasas, me seguiram até que desapareceu de vista. Eu respirei fundo, tentando processar o que acabará de acontecer. Estava livre, pelo menos por enquanto.
Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não havia terminado. O prédio, Eduardo, aquele terror invisível, eles estavam conectados de uma maneira que eu ainda não conseguia compreender. Enquanto o táxi se afastava da cidade, senti uma sombra cair sobre mim. O motorista virou-se para mim e, com um sorriso estranho no rosto, perguntou: "Você viu o prédio, não viu?" Minha pele gelou. Eu não conseguia responder. As palavras do motorista ecoaram na minha mente como um trovão distante. Você viu o prédio, não viu? Meu corpo inteiro ficou tenso, e o pavor que eu pensei ter deixado para trás apertou meu peito com uma força esmagadora. Olhei para o rosto do motorista, suas feições obscurecidas pelas sombras que dançavam na estrada. O sorriso que ele me dava não era acolhedor, mas sim perturbador, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Eu vi, respondi, hesitante, minha voz saindo fraca, quase sufocada. Então, você já sabe o que isso significa, ele disse, sem desviar o olhar da estrada. Ninguém sai de lá sem pagar o preço. Meu coração disparou. Eu estava no banco de trás de um carro, nas mãos de alguém que claramente sabia mais do que estava me dizendo. O terror se espalhou pelo meu corpo como veneno. Será que eu havia escapado apenas para cair em outra armadilha? Será que o motorista estava ligado àquele prédio de alguma forma? Que preço? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem trêmulas. Ele riu, um som oco e sem emoção. Você acha que é tão fácil sair de um lugar como aquele? Acha que está livre porque cruzou a porta? Sua voz baixou, ficando mais sinistra. O prédio não é apenas concreto e tijolos. Ele é um parasita, se alimenta dos medos e pesadelos dos que ousam entrar. Minhas mãos começaram a suar frio. A estrada pela qual viajávamos parecia cada vez mais distante da realidade, como se estivéssemos cruzando para outra dimensão. O céu estava escuro demais, e as sombras na lateral da estrada pareciam se mover de maneira antinatural. Você está dizendo que o prédio está me seguindo? Perguntei, com um nó crescente na garganta. Não é o prédio que te segue. É o que você trouxe de lá dentro. A entidade. O medo. Aquilo que agora vive em você. Minhas entranhas se contorceram de pavor. Ele tinha razão. Eu podia sentir isso. Desde o momento em que saí do prédio, nada parecia certo. O mundo à minha volta estava distorcido, como se eu ainda estivesse preso nas garras daquela entidade. E, pior, Eduardo estava perdido para sempre. A velocidade do táxi aumentou, e as luzes dos postes piscavam rapidamente, quase como se o mundo estivesse desmoronando ao nosso redor. O motorista olhou pelo retrovisor, seus olhos brilhando com uma luz sinistra que eu não conseguia entender. A cada segundo, parecia que eu estava sendo sugado de volta para o mesmo pesadelo. O que você quer dizer com vive em mim? Perguntei, meu corpo tremendo de pavor. O prédio te marcou, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Você pode ter escapado fisicamente, mas espiritualmente, você ainda está lá. A entidade que reside naquele lugar está ligada a você agora. E onde quer que vá, ela irá com você. Eu comecei a tremer incontrolavelmente. A ideia de carregar algo assim comigo, um parasita sobrenatural, era aterrorizante. Comecei a olhar freneticamente para fora da janela, esperando ver algo familiar, algo real. Mas tudo o que eu vi eram sombras e a escuridão se fechando ao nosso redor. Eu precisava sair daquele carro. Eu precisava sair daquele pesadelo. Minhas mãos começaram a puxar a maçaneta da porta, mas ela não se movia. Estava trancada. O que você está fazendo? O motorista virou-se para mim com um sorriso macabro. Você não pode fugir. Ninguém pode. Me deixe sair, gritei, socando a janela, tentando abrir a porta com força desesperada. O carro acelerou ainda mais, e o mundo ao nosso redor começou a se deformar. As luzes da estrada se transformaram em vultos de formas indiscerníveis, e o som do motor do carro se misturava com sussurros e risadas distantes. Foi então que percebi. Eu nunca havia saído. Desde o momento em que pulei pela janela do prédio, eu ainda estava preso na teia de horror que aquela entidade havia tecido para mim. Tudo, o táxi,
O motorista, a cidade, era apenas uma extensão daquele lugar, uma ilusão cuidadosamente criada para me fazer acreditar que eu havia escapado. Mas agora eu sabia. E, ao saber disso, o terror assumiu sua forma final. O motorista riu novamente, mas desta vez, sua voz soou distorcida, como se viesse de um lugar profundo e macabro. Bem-vindo de volta, ele disse, sua voz agora uma cacofonia de sussurros e gritos. Eu olhei para fora do carro uma última vez e vi o prédio. Estávamos voltando para ele. Mas não era apenas o prédio que eu havia visto antes. Era maior, mais ameaçador, quase como uma entidade viva que se expandia, se contorcendo, respirando. E eu sabia que não haveria fuga dessa vez. O carro parou bruscamente na frente da entrada, e o motorista virou-se para mim, seu rosto agora completamente distorcido, uma máscara grotesca de horror. Agora, você faz parte dele, ele disse, suas palavras afundando como garras em minha alma. A porta do carro se abriu, mas não era o motorista quem a abriu. Algo, uma força invisível, me puxou para fora. Eu gritei, lutei, mas era inútil. Eu estava sendo arrastado de volta para o lugar de onde nunca realmente saí. Eu costumava passar os verões em uma pequena cabana à beira de um lago no interior. Era um lugar isolado, longe do tumulto da cidade, onde eu encontrava paz. A água do lago era cristalina e serena, refletindo o céu azul e as árvores que o rodeavam. Mas, naqueles dias, algo mudou, e a tranquilidade deu lugar a um terror que eu nunca poderia ter imaginado. Foi durante uma dessas tardes quentes que eu decidi explorar uma parte do lago que nunca havia visitado antes. A cabana estava no lado sul, e o lado norte do lago sempre parecia um pouco mais sombrio. Decidi alugar um caiaque e remexer por ali, pensando que uma nova perspectiva poderia trazer um pouco mais de serenidade à minha rotina. Eu remava lentamente, admirando a paisagem, até que algo chamou minha atenção. Uma parte do lago parecia mais escura do que o restante. Em vez de refletir o céu e a vegetação ao redor, a água ali parecia absorver a luz, como se estivesse sugando a própria energia ao seu redor. Foi então que percebi uma estranha ondulação na superfície da água, embora não houvesse vento. Intrigado, aproximei-me com o caiaque. Quando estive perto o suficiente, a água escura abaixo de mim pareceu agitar-se mais intensamente. Era como se algo estivesse se movendo lá embaixo, algo que não deveria estar ali. Meu coração acelerou, e uma sensação de desconforto começou a me consumir. Eu não queria me afastar, mas uma parte de mim sabia que deveria. Decidi voltar para a cabana, mas enquanto remava, um som estranho surgiu da água, um som que se assemelhava a um grunhido profundo e gutural. Olhei para trás e vi algo se movendo sob a superfície, uma sombra imensa e amorfa que parecia seguir o movimento do meu caiaque. O pânico me dominou, e eu remei com mais força, voltando rapidamente para a segurança da margem. Quando finalmente cheguei à beira, as sombras na água desapareceram. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas uma ilusão, uma combinação de luz e sombra. Mas a sensação de que algo estava lá, algo que não deveria estar, não me deixava em paz. Durante os dias seguintes, tentei ignorar o que havia visto. O lago estava novamente calmo, e a água parecia refletir a paisagem como antes. No entanto, uma sensação inquietante persistia. Eu evitava ir perto daquela parte escura do lago, mas não pude me livrar da sensação de que algo estava esperando ali. Na noite seguinte, enquanto tentava dormir, ouvi um som vindo do lago, um som como se alguém estivesse se arrastando pela água. Levantei-me da cama e olhei pela janela, mas não vi nada além da escuridão profunda. A sensação de ser observado era quase insuportável. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que a paz que costumava encontrar naquele lugar havia se desvanecido. Na manhã seguinte, resolvi investigar novamente. Peguei uma lanterna e um mergulhador de superfície, e fui para o lado do lago onde havia visto as sombras. Com um equipamento de mergulho e uma corda presa ao caiaque, desci até a parte mais escura da água. A visibilidade era quase zero, a água era turva e gelada, e a sensação de estar submerso só aumentava meu medo.
No fundo do lago, algo se mexeu. Eu vi uma forma indistinta e grotesca, algo que parecia uma mistura de tentáculos e escamas. A imagem era vaga, como se a água estivesse distorcendo o que eu estava vendo. Comecei a me sentir como se estivesse sendo puxado para baixo, e a água ao meu redor parecia se espessar. A sensação era tão intensa que eu precisava lutar para voltar à superfície. Quando finalmente subi, estava ofegante e assustado. Eu não sabia o que havia visto, mas a ideia de que algo estava lá embaixo, aguardando na escuridão, era aterrorizante. Decidi que precisava saber mais sobre o lago e sua história, então comecei a pesquisar. Minha pesquisa revelou algumas informações perturbadoras. O lago tinha uma história antiga e pouco documentada. Havia rumores de que, há muitos anos, um grupo de pessoas havia desaparecido misteriosamente enquanto explorava a área. Os corpos nunca foram encontrados, e a história foi deixada de lado como uma lenda local. Havia também histórias de um antigo culto que havia praticado rituais nas profundezas do lago. Eu não acreditava em rituais antigos ou cultos obscuros, mas a ideia de que algo sinistro poderia estar oculto ali me deixou inquieto. Comecei a procurar mais sobre possíveis criaturas ou fenômenos naturais que poderiam explicar o que eu havia visto. Nada parecia se encaixar perfeitamente. O que eu havia testemunhado era algo que não se encaixava nas explicações convencionais. A sensação de uma presença maligna, algo antigo e profundo, era constante. Eu precisava enfrentar meu medo e descobrir o que realmente estava no fundo daquele lago. Determinado a descobrir a verdade, preparei-me para uma expedição final. Esta seria uma tentativa de obter respostas, independentemente das consequências. Equipado com uma câmera subaquática e um sistema de iluminação, decidi mergulhar novamente. A água estava mais fria do que antes, e a escuridão parecia mais densa. Ao descer, eu iluminava o fundo do lago com a luz forte. A câmera captava imagens distantes e turvas, mas o que eu vi fez meu coração parar por um momento. No fundo, eu vi o que parecia ser uma figura enorme, com tentáculos e uma forma que se contorcia como se estivesse viva. Enquanto eu descia, as sombras ao redor da criatura se moviam, e um som gutural começou a preencher a água, crescendo em intensidade. O medo me paralisou, mas eu continuei. A criatura parecia se aproximar, e a água ao meu redor se tornava cada vez mais densa. De repente, a câmera começou a falhar, e as imagens ficaram distorcidas. A sensação de ser puxado para baixo ficou mais forte, como se uma força invisível estivesse me atraindo para a escuridão. Lutando contra a força, consegui voltar à superfície, sentindo uma pressão terrível em meu peito. Subi rapidamente para a margem, tremendo e ofegante. O lago estava novamente calmo, e a superfície refletia o céu sem perturbações. Eu estava devastado e com medo. O que quer que estivesse lá embaixo parecia ter um controle absoluto sobre o lago e sobre mim. Depois da última experiência, eu sabia que não poderia ficar mais. O terror que eu havia sentido não era apenas um medo passageiro, era uma compreensão de que havia algo no fundo do lago que não deveria ser perturbado. Desempacotei e preparei-me para deixar a cabana para sempre. Enquanto preparava a partida, eu ouvi um som que me fez congelar, um grunhido gutural e profundo que parecia vir do próprio lago. Eu sabia que aquela criatura estava lá embaixo, observando, esperando. Peguei minhas coisas e saí rapidamente, deixando o lago e a cabana para trás. Ao dirigir para longe, o medo e a ansiedade me acompanharam. A lembrança daquilo que eu havia visto no fundo do lago, a presença que parecia antiga e terrível, me assombraria para sempre. O lago e o que se escondia nele permaneceriam um mistério sem resposta. Com o tempo, a experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a entender que há lugares e coisas que não devem ser perturbados. O terror que vivi no lago era puro e indomável, e eu estava grato por ter conseguido escapar.